Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto da segunda-feira, dia 8 de julho, Zacarias 11, de 13 a 16. Ora, o Senhor disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, pois eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não procurará as errantes, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes despedaçará as unhas. Essa profecia de Zacarias, ela mistura fatos que já passaram com fatos que ainda viriam. Neste texto, nós vamos encontrar Zacarias falando da separação entre Judá e Israel. E ele diz que, quebrando a sua vara, chamada união, ele estaria rompendo a irmandade entre o povo de Israel, dividindo Israel em duas partes. E isso aconteceu logo depois do reinado de Salomão. Mas ele também, antes dele falar da quebra da vara da união, ele vai falar da traição de Jesus. Quando Judas traz Jesus, recebe 30 moedas de prata e logo depois, quando ele percebe o mal que ele havia feito, ele vai devolver as 30 moedas ao sacerdote. O sacerdote não aceita e ele lança sobre a terra aquelas 30 moedas. E aqueles sacerdotes dizem que não poderiam colocar no cofre aquelas 30 moedas, porque era preço de sangue, e de sangue inocente. Então, o profeta Zacarias está usando essas duas situações. Mas, na verdade, o que eu quero deixar para nós hoje é exatamente isso. A união desfeita. Este capítulo 11, ele se inicia com ele falando sobre as questões que envolvia o povo. Ele fala sobre os pastores que destroem o povo, e aqui nesse texto nós lemos no verso 16, ele vai repetir isso, mas ele vai falar de duas varas: a vara graça e a vara união. E ele quebra a vara da graça, porque o povo não aceitou cumprir o pacto que eles tinham feito. E depois ele quebra a vara da união, quebrando a união. E eu não quero pensar apenas na união que foi quebrada entre o povo de Israel, dividindo Israel em duas partes.
mas eu quero pensar na união que foi quebrada entre o homem e Deus. E ela foi quebrada lá em Adão. E ela continua sendo uma causa de separação entre o homem e Deus até o nascimento de Enos, filho de Sete. Depois, quando Enos nasce, então aí se torna a invocar o nome do Senhor. Mas apenas algumas pessoas começam a ser fiéis a Deus. Todas as demais estão separadas de Deus. Então, a vara da separação, ela está quebrada para a maioria das pessoas. Mas, para aqueles que recebem a Jesus, então, esta união é restabelecida. E então, nós podemos seguir unidos a Deus através de Jesus. É esta, então, a profecia que Zacarias coloca diante de nós neste capítulo 11 do seu livro. Que esta segunda-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.